Olá, eu sou o professor Ricardo Assis e essa é uma aula de Sociologia. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos mais importantes para a Sociologia do ensino médio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os movimentos sociais. Então vamos lá, vamos logo e está aí na tela. Bem, movimentos sociais, gente, na verdade, é um contexto, se dá dentro de um contexto sociológico que surge em meados do século XIX, final do século XIX, início do século XX. Muito em função de uma nova postura social que fora desenvolvida em função de perspectivas filosóficas que se difundiram no mundo, especialmente no século XIX. A noção de que é possível uma participação social dentro do mundo da política de forma mais efetiva, né, consolidando o ideal de democracia, uma democracia mais participativa, possibilitou que grupos de pessoas envolvidos em alguma ideia, em alguma perspectiva ideológica, ou na defesa de seus direitos, ou no interesse de mudanças, ou até mesmo no interesse da manutenção do status quo em função de um risco de grande mudança iminente, esses indivíduos então se reúnem e começam a demonstrar seus interesses políticos. A militância política que gera-se a partir daí então vai ser o que nós vamos chamar de movimentos sociais. Os movimentos sociais foram vários ao longo especialmente do século XX até hoje, no século XXI. Existem muitos movimentos sociais. Hoje nós não vamos falar diretamente dos movimentos em si, eu quero que a gente entenda o ponto de vista científico, sociológico sobre os movimentos. Portanto, eu já peço que você deixe de lado um pouco sua posição política frente a estes movimentos, que nós citaremos aqui, não nos aprofundaremos neles. Pensando assim, é importante que mesmo que você discorde da defesa que determinado movimento social faça, é importantíssimo que você compreenda como se estrutura um movimento social, como ele se caracteriza, o que faz surgir um movimento social e qual pode ser o fim de um movimento social. Sempre quando você for estudar movimentos sociais, é sempre importante você ter em mente algumas coisas, como por exemplo, quais foram, né, as grandes vitórias deste movimento social ao longo do tempo, né? Quais foram as suas também grandes derrotas, né, se houveram, o que ele milita, né, e qual é a plataforma para o seu ativismo, né? Utiliza-se das ruas, utiliza-se de panfletos, utiliza-se de jornais, utiliza-se da internet, já que hoje é um meio extremamente eficaz de difusão de pensamentos dos movimentos sociais. Bem, mas vamos lá, vamos ler um pouquinho e vamos analisar algumas coisas bem interessantes. Uma luta só pode ser caracterizada como social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além do horizonte das intenções individuais. Segundo Hornet, na luta por reconhecimento, a gramática moral dos conflitos sociais, livrinho de 2003. Gente, isso é muito interessante porque quando a gente fala de movimentos sociais, temos que ter em mente isso, né? Um movimento ele é social quando ele surge a partir de interesses coletivos. Ele se deflagra em função de interesses, desejos, necessidades coletivas. Então, sempre um grande número de pessoas envolvidas. Esta consonância no modo como as pessoas pensam e o modo como as pessoas então passam a participar da vida política de forma mais ativa, mesmo não institucionalmente, isso significa que não necessariamente um movimento social precisa estar ligado a um sindicato, precisa estar ligado a um partido político ou precisa estar ligado a alguma esfera do governo. Normalmente, a sociedade civil, então, se abre para a possibilidade de abraçar o poder que lhe é de direito e exercer o poder dessa forma, reivindicando, mostrando os seus desejos e interesses. Obviamente, que existem alguns movimentos sociais mais bem estruturados do que outros. Isso se dá pelo fato de que alguns movimentos sociais são muito mais antigos, outros muito mais jovens, e movimentos sociais também, eles podem surgir repentinamente. Mas a gente volta nisso. Aqui a imagem muito bacana. Vamos lá. Aqui algumas características que nós precisamos nos ater. São ações coletivas, buscam mudanças sociais, ou buscam manutenção do status quo, como eu já havia dito. Realizam embate político,
possuem valores e ideologias, mobilizam-se dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específicos. São permeados por tensões sociais. Vejam bem, é importante você entender que o movimento social ele vai engajar o interesse público, né, em virtude de uma realidade já estabelecida dentro de uma determinada sociedade. É óbvio que os movimentos sociais eles podem se modificar, eles podem se transformar com o passar do tempo, modificando inclusive, né, o seu foco, modificando inclusive qual seja a sua ideologia central, mas é fato que todo movimento social, em um determinado tempo histórico, ele tem uma militância própria, ele tem um interesse próprio e as ideologias, as vontades coletivas estão ali presentes e são claramente declaradas, são muito perceptíveis. Você precisa saber o que o movimento social quer dizer. Porque como deve-se utilizar uma linguagem num movimento social que é para uma massa, que é para um grupo muito grande de pessoas, que é para uma grande coletividade, é importantíssimo que a informação ela seja muito clara, já que os meios para a difusão dessas informações, eles são sempre muito complexos, já que você não está ligado necessariamente a instituições. É por isso que é muito comum também que de alguns movimentos sociais derivem-se algumas instituições, como associações, como ONGs ou outras instituições que podem surgir a partir de um modelo de militância que se vê na necessidade de encontrar meios mais eficazes, mais institucionalizados, de encontrar novos adeptos àquele movimento e de manter aqueles adeptos àquele movimento. Né, os que já eram. Né? Bem, os movimentos sociais, então, eles são permeados por tensões sociais, porque na medida em que um movimento social ele quer ferir com a regra, ele quer mudar alguma coisa, ou na verdade ele simplesmente quer manter uma realidade como ela se encontra, existe sempre um embate político, existe sempre alguma situação de tensão social, tensão política que permeia o movimento social. Somente em sociedades em que a democracia se encontra em alguma medida um pouco desenvolvida que seja, é possibilitado que os movimentos sociais existam e que os movimentos sociais, né, passem por essas relações de tensões sociais sem que isso se torne um risco de vida para os adeptos destes movimentos sociais. Mas a gente pode conversar mais sobre isso à frente. O movimento social torna-se porta-voz de um grupo de pessoas que se encontra numa mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, entre outras. Já falamos disso. As ações dos movimentos sociais. Primeiro, o movimento social ele se insere em uma situação de conflito social. É a partir da observação da existência de um problema social que os movimentos sociais começam a ser organizados com o objetivo de obter uma melhoria. Se a gente pensa nos movimentos trabalhistas que surgiram no início do século XX, o que era o conflito social? Era o fato da condição extremamente precária do trabalho assalariado, especialmente dentro das indústrias nas grandes cidades nesse período. Então, os trabalhadores se tornando esclarecidos de que a condição de vida em que eles se encontravam, a condição de trabalho em que eles se encontravam era extremamente degradante de sua condição física e de sua psique, começaram então a se organizar, se reuniram e realizaram então manifestações, constituíram um movimento social, um movimento que de algum modo ainda sobrevive até hoje, né? Pela luta trabalhista, né? Pela luta por melhores condições de trabalho, subsistência. Estes conflitos sociais, eles vão estar presentes em todos os movimentos. Por quê? É a percepção da coletividade, é a percepção dos sujeitos, né, dos cidadãos, de que algo precisa ser levado em conta de um ponto de vista político e que se fosse esperar simplesmente pelo interesse dos políticos, muito dificilmente algo será feito naquela área. Então, a sociedade civil se organiza no interesse de realizar aquele ato, de impetrar uma nova lei que não existia, forçando, né, causando uma pressão dentro do ambiente político institucionalizado, inclusive. Combate à injustiça social. Os movimentos envolvem questões relacionadas ao interesse ou necessidades de um grupo ou combate a uma injustiça social.
A realidade social em que existe grande desigualdade social, em que a miséria ainda esteja presente e muitos grupos de pessoas ainda se veem em condições de extrema pobreza ou em risco em relação à sua dignidade, estas condições, né, elas abrem possibilidade para que em algum momento pessoas percebam, né, que aquelas condições de vida elas são insuficientes, elas são degradantes, elas limitam a capacidade de desenvolvimento dos potenciais humanos e esses indivíduos então começam, né, de diversas formas a lutar em favor da justiça social, seja por exemplo lutando para a manutenção das nascentes, para dar condições de trabalho e produção na lavoura, seja por exemplo lutando para a melhoria da qualidade da moradia nas grandes cidades, enfim, vai variar, obviamente, de luta para luta. Luta por cidadania. As causas defendidas por movimentos sociais são ligadas ao exercício ou ao reconhecimento de direitos, assim, são diretamente ligadas ao exercício da cidadania. Os movimentos sociais eles servem de base, inclusive, para grandes conquistas ao longo da nossa história de direitos que em outros períodos eram absolutamente absurdos, né? Estavam completamente negados, mas que hoje são vivazes na nossa vida e estão aí presentes e a gente usufrui deles. Caso alguns desses direitos comecem a ser cerceados ou que por acaso nós percebamos que nós deveríamos usufruir, né, exercer direitos que não nos são possibilitados, movimentos sociais lutarão por cidadania, né? Desde que exista uma população que seja suficientemente engajada, suficientemente politizada para compreender o seu real papel como sociedade civil na construção de uma sociedade democrática verdadeira, né? Na construção, na erição de um modelo de cidadania mais justo. Vamos lá. Então nós poderíamos falar de movimentos sociais, né, em relação às suas características, de tipos diferentes. Tá? Os movimentos sociais de transformação são aqueles movimentos sociais que têm por interesse a modificação de uma determinada realidade, de uma condição estrutural da sociedade, né? Aqui você tem um exemplo muito interessante. Você tem aí um movimento, né? Um movimento de massa, um movimento urbano, um movimento de aglomeração de pessoas, né? Que é muito típico dos movimentos sociais que se deflagraram, especialmente no final do século XX, né? E até hoje se vê muito isso, esses movimentos de grande massas de pessoas, muito apoiados agora pela capacidade de comunicação das redes sociais para congregação dessas pessoas nas ruas. E este movimento ele tem aí como base, olha lá, reforma política, né? Interesse de mudanças, quer mudanças. Esse é um movimento social de transformação. Por outro lado, existem também movimentos sociais de conservação, né? Os movimentos sociais de conservação são aqueles que não necessariamente querem fazer mudanças na realidade social. Eles se deparam com a possibilidade ou o risco de que a sociedade se modifique tão drasticamente que quebre com a lógica ou destitua as regras morais que já se encontram instituídas. Esta preocupação da sociedade em relação ao risco desta mudança iminente que pode causar grandes danos na sociedade faz surgir movimentos sociais de conservação. São movimentos que querem a manutenção de uma estrutura política, a manutenção de uma lei, a manutenção de alguém no poder. Estes movimentos sociais são conservadores. Aqui nós temos um exemplo muito clássico, né? Em 1964, a Marcha da Família era um movimento social para a manutenção da estrutura política brasileira, visto que havia um murmúrio no país de que o atual presidente na época poderia causar uma revolução e uma modificação nas estruturas da economia e da política brasileira como um todo, né? Então, o risco do comunismo na época fez com que as pessoas fossem às ruas para pedir a manutenção da saúde política brasileira, para que alguém intervisse e fizesse o Brasil continuar sendo, né, um país nacionalista, um país democrático, um país liberal. Então, movimentos sociais de conservação. Movimentos sociais conjunturais. Os movimentos sociais conjunturais, gente, eles dizem respeito a uma conjuntura, a uma situação que se apresenta em um determinado momento da história. E esta situação, que ela é
momentânea, ela abre a necessidade de que a população se engaje na luta por mudar aquilo ou por conservar aquilo, né? Então, esta militância, esta congregação de pessoas que se apresenta nesses momentos de movimentos sociais conjunturais, elas tendem a ser repentinos. Só que é muito interessante que mesmo os movimentos sociais conjunturais, eles podem ser convocados por movimentos sociais que sejam estruturais, por movimentos sociais que têm uma característica muito mais longeva, né? Movimentos sociais que têm uma característica de durar muito mais tempo, né? Então, você pode imaginar que dentro desse grupo de pessoas ali existem parcelas que sejam do movimento negro, que seja do movimento LGBT, que seja do movimento da causa operária, enfim, estão ali, né, juntos, né, realizando um movimento terceiro, né? Nesse caso aqui nós estamos vendo aí uma imagem de um movimento social conjuntural de 2013, que era um movimento Vamos pra Rua. Não sei se vocês se lembram, né? Não faz tanto tempo assim na nossa história. Foi uma série de convulsões sociais que aconteceu no Brasil no ano de 2013, acho que muito influenciado pela Primavera Árabe, né, que aconteceram pouco tempo antes na Europa, na África, em outros países. E aí, o que se percebeu? Algumas convulsões sociais mundo afora, conjunturais, em virtude de características da forma como se regia a economia e da forma como a política estava instituída na época, né? Muitos escândalos de corrupção, né? E um descontentamento geral da população com aquela política que estava se instituída, né? Então o povo foi para a rua mesmo, demonstrando esse seu descontentamento. No entanto, este movimento que é conjuntural, ele acaba quando estas reivindicações elas são atendidas ou quando muda-se a pauta desse movimento, quer dizer, ele muda o interesse, o movimento se modifica para outro. O que é interessante do movimento conjuntural é que tanto ele pode se transformar em outra coisa, como ele pode ser extinto, como ele pode também fazer surgir movimentos estruturais de dentro do seu seio. Quer dizer, a partir deste movimento social conjuntural, é possível se falar, por exemplo, de que surgiu um movimento social estrutural que ainda é fraco, mas que tem possibilidades de grande desenvolvimento, que é, por exemplo, o Movimento Brasil Livre. É um movimento que surgiu dentro das redes de comunicação de massa, dentro das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação, e que se deu com base neste interesse, né, nessa convulsão social que surgiu nesse período, mas que fez, por exemplo, ascender ao poder alguns indivíduos, como deputados, né, que hoje estão no poder no nosso país em função de uma reformulação dos elementos ideológicos que estavam presentes neste movimento social conjuntural lá em 2013. Tá? Então, este foi um bom exemplo. Agora, os movimentos sociais estruturais. Qual que é a diferença? O movimento social estrutural, ele quer primeiramente uma mudança das estruturas da sociedade. Talvez uma mudança de uma perspectiva moral, talvez uma mudança profunda da política da sociedade, talvez até uma reforma constitucional completa. Os movimentos sociais estruturais, eles têm a necessidade de mudar as estruturas da sociedade, mudar a forma como as pessoas vivem, mudar a forma como as pessoas pensam, como um todo. Por isso, é de se entender também que o movimento social estrutural ele é muito mais complexo, né, em sua militância. Portanto, os elementos ideológicos presentes aqui, eles necessitam, né, de muito mais tempo para serem desenvolvidos, né? A luta nos movimentos sociais estruturais tende a ser uma luta muito mais longeva, né? Demorar muito mais tempo. Aqui nós temos um bom exemplo, né? O movimento negro, que é um movimento que já possui aí mais de meio século, né? E é um movimento, na verdade, que ainda tem muito, né, na história futura para conquistar. E já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito para se conquistar. As grandes dificuldades que estão presentes nos movimentos sociais estruturais é que tem por necessidade mudar as perspectivas ideológicas como um todo da sociedade, fazer com que a sociedade modifique sua mentalidade do modo como interpreta o mundo, por isso mudar as estruturas. Movimentos sociais estruturais
eles são muito importantes, ainda que, obviamente, você não aceite, que você discorde de muitas das perspectivas ideológicas, né, destes movimentos. É importantíssimo a gente entender a participação desses grupos dentro da sociedade, a representatividade que eles exercem, quer dizer, o quão eles conseguem se inserir nas camadas mais privilegiadas, mais importantes, de maior decisão dentro da sociedade, e quanto de mudança social esses indivíduos têm conquistado, têm conseguido realizar ao longo do tempo. Quais as penas a que eles estão submetidos, né? O que eles sofreram por reivindicar o que desejam, né? É importantíssimo a gente entender isso sobre uma perspectiva histórica, sobre uma perspectiva sociológica, né? E inclusive sobre uma perspectiva da própria salvaguarda da nossa cidadania, que é entender que nós também, em algum momento, necessitaremos lutar por algo, né? Ou estamos hoje necessitando lutar por algo. E que se por acaso você é um indivíduo que não luta por nada, não acredita que é necessário mudar nada ou manter nada e não participa ativamente da vida política da sua sociedade, é porque lhe falta uma consciência política básica, tá? Principais movimentos sociais estruturais no Brasil. E aqui eu ofereço uma recomendação muito grande para você. Especialmente se você é um aluno que está indo estudar para o Enem, se você é um aluno que está aí finalizando o ensino médio, tome um tempo dos seus estudos para estudar a história, a militância dos movimentos sociais estruturais que existem no Brasil, tá? Então tire um tempo para isso, vai ser muito importante para você. Alguns deles são o movimento negro, né, contra o racismo e segregação racial, o movimento feminista, o movimento da luta contra a homofobia, o movimento estudantil, movimento ambientalista, movimento hippie, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos trabalhadores rurais sem teto, movimento da causa operária, né, o movimento indígena, né, e por aí vai, gente. Acho que poderíamos falar de outros. Agora, quando eu digo que é importante demais para você estudar, que você estude os movimentos sociais estruturais, é porque na medida em que você os compreende, você também quebra com um ciclo de preconceitos que existem contra os movimentos sociais e que os colocam sob um grande risco, que é a perda da credibilidade social. Isso vem acontecendo em larga escala para com alguns movimentos sociais, em função de um grande desinteresse, principalmente de uma nova juventude, em relação às lutas dos movimentos sociais, o que coloca sob risco o futuro desses movimentos e, inclusive, também o futuro das possíveis vitórias que esses movimentos obteriam, né, caso mais gente se engajasse na luta junto, né? Bem, alguns conceitos são fundamentais, eu acho que eu já citei alguns, eu acabei falando de alguns deles aqui enquanto eu conversava com vocês. Minorias, né? É óbvio que existem movimentos sociais de minoria e esses movimentos sociais, eles são importantíssimos, porque quando nós falamos de minoria, gente, é importante deixar claro que uma minoria sociológica não é um menor número de pessoas. É, na verdade, grupos de indivíduos que exercem uma menor representatividade dentro da sociedade. Se nós formos analisar a nossa sociedade atual, a gente vai ver que existem mais mulheres, né, percentualmente do que homens, um número muito pequeno, praticamente 50%, mas é um número muito grande. Existem mais negros, né, e pardos do que brancos, né, na nossa sociedade. No entanto, estes grupos de pessoas são minorias sociológicas porque, se a gente considera estatisticamente quem ocupa as posições de maior privilégio dentro da estratificação social, perceberemos que mulheres, negros, por exemplo, ocupam posições menos privilegiadas. Poucos conseguem ascender socialmente, comparativamente aos brancos, né? Aos, por exemplo, homens brancos, né? Cisgênero, enfim. Então, quando a gente pensar em minoria sociológica, não tenha receio, tá? Não tenha medo, não tenha preocupação em achar que ocorrerá de algum modo, uma ditadura da minoria sobre a maioria. Não é bem por aí não, viu, gente? Na verdade, a luta em favor das minorias é a luta por equidade, é a luta por justiça social, tá? Isso é imprescindível. Isso é muito importante para que a sociedade se torne mais justa. O sociólogo Louis Witt definiu o grupo minoritário como um grupo de pessoas que, por suas características físicas, socioeconômicas, políticas ou culturais, são destacadas dos outros na sociedade em que vivem por tratamento diferenciado e desigual, e que, portanto,
se consideram objetos de discriminação coletiva. A discriminação coletiva, gente, ela é muito generalizada, ela acaba não sendo direcionada a um indivíduo específico, né? Porque ela é estrutural, ela está na estrutura da sociedade, ela está na forma como a sociedade é edificada, né? Quebrar com um ciclo de discriminação coletiva é necessário se fazer, né, mudanças profundas na forma como a coletividade, como a população de uma sociedade como um todo, compreendem a si próprios e participam da vida política, mudar a forma como as pessoas participam da vida política, percebendo a necessidade que se todas as pessoas se encontrarem incluídas, a sociedade se torna mais justa para todo mundo. E na medida em que mais gente se encontra excluída, mais injusta é a sociedade, mesmo para aquele que se encontra incluído, mesmo para aquele que se encontra em uma condição mais favorável, né? Então, mesmo para o rico, o fato de existirem miseráveis é muito ruim. Entendeu? Então, mudar a sociedade de forma que exista mais justiça social talvez seja um modelo de um caminho para encontrarmos possibilidades melhores para o nosso futuro. Militância. Bem, militância é exatamente a atividade do movimento social, é a atividade de salvaguarda, de afirmação de seu interesse político, de sua ideologia política, de sua concepção do que se deve fazer, né? Obviamente que os movimentos sociais eles realizam grande militância, mas hoje quando nós pensarmos, por exemplo, no cyberativismo, que é a atividade política, né, dentro das redes sociais e da internet como um todo, a gente vê uma atividade militante muito, muito grande dentro das redes sociais. Agora, é importante deixar claro que militância não necessariamente diz respeito a uma perspectiva política específica. Portanto, não pense que militar é ser de esquerda. É muito comum que as pessoas façam esse tipo de confusão. Por quê? Um indivíduo que seja conservador, de direita, ultraliberal, e que, por exemplo, ele publica em uma das redes sociais que ele usa lá alguns artigos, imagens que favorecem ou que tendem a formar a opinião em favor daquilo que ele acredita, esta atividade de postar esta imagem ali também é militância, tá? Também é militância. Então, o que é militância? É a afirmação, é dizer, é demonstrar o que você pensa, o que você acredita, tá? Isso é militância. O militante político se organiza com outros para conquistar apoio a uma causa, seja uma mudança local em seus bairros, seja uma transformação global, como a luta ambiental, ou ambas as coisas de forma articulada. O principal objetivo dos militantes políticos é convencer mais pessoas a apoiar suas propostas e participar de suas ações. É óbvio que existem militantes que fazem isso de forma mais efetiva, mas de todas as formas, muitas pessoas militam, mesmo que de forma mais singela. Consciência social. Não é possível existir movimentos sociais sem consciência social. A consciência social diz respeito à capacidade política de uma população, diz respeito à capacidade de engajamento e de interesse para com a coisa pública. Então, o movimento social, gente, ele vai existir na medida em que a população ela se torna mais educada para viver a vida em sociedade, para viver a vida de forma civilizada. Então, é muito importante que, como vocês estão vendo na imagem, desde criança, né, a educação se dê para o desenvolvimento da consciência social. Dessa forma, formas disparatadas da política, né, possibilidades de riscos para os direitos fundamentais serão exíguos numa sociedade em que as pessoas têm grande consciência social e que não permitirão que o poder seja mal utilizado ou em favor de grupos que já historicamente são favorecidos, né, ou para a possibilidade de diminuir direitos, né. Ok, então consciência social, né. Pessoas militam pelas mais diferentes razões, mas possuem em comum o despertar de sua consciência social. Em algum momento, todo militante toma consciência de que sua vida e seu destino são conectados ao de outros indivíduos com os quais compartilha relações sociais.
enfrentamento. Bem, isso aqui é um elemento muito complexo, né, dentro dos movimentos sociais, porque quando você realiza um movimento social é porque você quer ir de encontro a uma condição social ou política contra a qual você está lutando. Este enfrentamento, que está obviamente permeado de tensões sociais, como eu já havia dito, ele gera, obviamente, certos riscos para os indivíduos que estão ali, né, lutando. É óbvio que quando essa luta é coletiva, a força se torna maior, mas o enfrentamento, ele costuma ser muito importante para estes movimentos sociais. Veja bem, não necessariamente quando nós falamos de enfrentamento, nós estamos falando de luta armada, nós estamos falando de agressividade, de violência física, né? O enfrentamento pode ser, numa perspectiva puramente democrática e da saúde da democracia, um conflito de ideias. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que o movimento feminista deve continuar existindo e existe ainda muitas conquistas por se obter através da militância do movimento feminista. E existe outra pessoa que não, que acredita que o movimento feminista, na verdade, deveria acabar, que deveria se lutar agora em favor dos homens, não sei. Né? Mas esse tipo de coisa tem surgido nos últimos anos aí. Se esses dois indivíduos conseguem dialogar e colocar seus argumentos, né, fazendo um esforço de convencer a sociedade como um todo de suas opiniões e de seus interesses, este movimento, né, esse embate de ideias é o próprio enfrentamento, tá certo? Então não necessariamente é violento. Representatividade, esse conceito é importantíssimo, por quê? O movimento social, especialmente um movimento social de minoria, um movimento social estrutural, um movimento social que pede por mudanças, né? Um movimento social de transformação, esses movimentos sociais eles necessitam de que alguns indivíduos, né, ocupem, ou grupos de indivíduos, ocupem posições mais privilegiadas dentro da sociedade, para que esses indivíduos exerçam certa representatividade em função do modo como pensam, em função do modo como se vestem, em função do modo como falam, em função de suas características físicas, para que estas formas, né, para que estas características sejam vistas socialmente como aceitáveis, né, como inclusive desejáveis. Né? Vocês provavelmente conhecem, né, o Black Power. O Black Power é um movimento de representatividade do movimento negro que tem, por vez, né, demonstrar que existe um valor estético profundo, né, não somente estético, mas também estético profundo, nas características afrodescendentes. Isso é muito interessante. E esta imagem, ela gera isso claramente, né? Então, é muito importante que, por exemplo, quando uma mulher se torna presidente da República, ainda que você não goste da política que ela tem exercido, ainda que você considere ela muito pouco competente como política que fora, né? Eu considero... Ainda assim, o papel de representatividade exercido por uma mulher presidente da República é significativo para que a sociedade como um todo perceba que mulheres podem sim ser presidentes. E, inclusive, é não somente aceitável, como é importante se incentivar que as mulheres participem da política, que as mulheres podem sim fazer até melhor do que qualquer homem, né? Isso é um papel profundo de representatividade. Quando, né, um negro ou um homossexual, né, se torna famoso, se torna importante ou ocupa um cargo de poder muito expressivo, exerce sim uma representatividade muito grande que faz essa mudança estrutural na forma de compreensão da participação destes indivíduos ou dessa minoria sociológica na realidade social como um todo, né? De que sim, é importante que esses indivíduos estejam ocupando essas posições de privilégio, para que as mudanças sociais ocorram de verdade, para que a mudança, inclusive, na forma como nós compreendemos a sociedade, se modifique como um todo. Portanto, representatividade é muito legal. Né? É interessante isso, porque certa vez eu vi que tinha uma executiva de uma grande empresa, né? E perguntaram a ela se ela gostava, se ela entendia o fato de que ela exercia uma grande representatividade para um movimento feminista, para as mulheres que almejavam se tornar também executivas, e ela simplesmente disse que discordava da maior parte das militâncias, do engajamento, do ativismo do movimento feminista. E
depois, né, a própria pessoa que analisava esta resposta dela dizia, né, mesmo que ela não goste, o fato é que, sendo mulher e sendo uma das pessoas mais poderosas no campo corporativo, né, dentro desta área lá dessa empresa, ela exerce uma profunda representatividade e se torna então um exemplo tanto para homens quanto para mulheres de que somos mais iguais do que imaginávamos. É muito interessante isso. A pessoa não discordava do movimento feminista, mas estava ali fazendo um papel importante para estas. Né? Só um exemplo. Representatividade significa representar socialmente ou politicamente os interesses e a identidade de determinado grupo, classe social ou de um povo. É uma competência atribuída a um indivíduo ou a uma entidade, político, partido, sindicato, fundamentada na habilidade representada para desempenhar tal papel. Isso é que eu tinha esquecido, né, gente? Não necessariamente é um indivíduo somente que exerce representatividade. Né? Pode existir, por exemplo, um partido político que depois de um movimento social ganhou muita força e ganhou muitos votos e começou a eleger alguns indivíduos, né, para ali exercer representatividade em favor daquele grupo. Né? Muito legal. E aqui acho que a gente deve finalizar a nossa apresentação falando dos movimentos sociais, as características, né, dos movimentos sociais, pensando em como os movimentos sociais se estruturaram ao longo do tempo, né, no século XVIII, com as revoluções burguesas, depois no século XX, né, os movimentos sociais de juventude, né, se você se lembrar dos movimentos sociais no Brasil, né, o movimento dos cara-pintadas, movimento Diretas Já e por aí vai. Né. E hoje, né, este movimento, essa congregação da população como um todo para as mídias sociais, né, para as TIC, as tecnologias de informação e comunicação, abre-se uma possibilidade para mudanças drásticas em todos os aspectos da sociedade e não seria diferente para com a militância, para com a participatividade da sociedade civil no mundo político. Os movimentos sociais encontraram nas redes sociais, encontraram na internet um espaço profícuo para o desenvolvimento. O cyberespaço, então, é um espaço para ocupação humana, para ocupação de ideias e, portanto, também para profusão de pensamentos em defesa ou em favor de perspectivas ligadas aos movimentos sociais. Certamente você já se deparou com alguns dos movimentos sociais mais fundamentais, mais clássicos, mais famosos, né? Mas talvez você seja a próxima mudança. Talvez você é quem vai produzir e desenvolver junto com os seus correligionários, junto com as pessoas do seu bairro, da sua cidade, ou as pessoas que jogam o jogo que você joga, talvez seja você a próxima mudança. Porque somos todos abertos para a possibilidade de participar de algum movimento social, de lutar em favor de um movimento social. Então, o cyberativismo se encontra hoje extremamente como um elemento renovador para os movimentos sociais, abre a possibilidade para que todo e cada um participe de algum modo, milite de algum modo, exerça também representatividade de qualquer forma. Tá? Então, gente, eu acho que eu quero finalizar dizendo que na Constituição Federal Brasileira está demonstrado ser lícito que nós podemos sim, né, realizar os movimentos, é um elemento democrático, né? E se a gente lê no artigo 5º da Constituição Brasileira, em seu inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. É plena a liberdade de associação para fins lícitos e vedada a de caráter paramilitar, e constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Manifestar, sim. Movimento social, sim. Paramilitar, não. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. E a gente pode sim, né, realizar os movimentos sociais e a gente pode se congregar sim, a gente pode ir para a rua sim
E isso é importantíssimo, né? Queira eu imaginar um tempo em que não será mais necessário nenhum movimento social, mas infelizmente eu não sou tão otimista de acreditar que isso se dará em curto prazo. Muito pelo contrário, tá certo? Quero agradecer que você tenha assistido até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, esse papo de YouTube aí. Mas o que mais me deixaria feliz é se você deixasse um comentário no vídeo, tá? Então, muitíssimo obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau.